E o que a gente tem visto é que as empresas que têm se dado melhor, tanto na questão da retenção quanto a de atração de talentos, são as empresas que foram mais ágeis no processo de comunicação sobre aquilo que elas querem, sobre quais são seus valores e qual que é o posicionamento que essas empresas vão ter, considerando esse retorno ao trabalho e considerando esse pós-pandemia, que ainda não acabou, mas que a gente já começa a ver ali uma luz no fim do túnel. Você está ouvindo o podcast EX, uma série de podcasts da WTW onde discutimos temas sobre a experiência do empregado, retenção, liderança e outras novidades e tendências do mercado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast EX da WTW. Eu sou a Fernanda Borim, diretora associada aqui da consultoria, e hoje tenho o prazer de receber a Érica Graciotto, diretora de Employee Experience na WTW. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios e tendências em relação à gestão de talentos e retenção. Érica, super obrigada por estar aqui com a gente. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente se existe mesmo, nesse momento, um desafio relacionado à retenção e gestão de talentos no mercado. Oi, Fernanda, obrigada pelo convite para contribuir com o podcast. E respondendo sua pergunta, sim, esse desafio existe. A gente não imaginava que ele ia existir tão cedo por conta da pandemia, mas com o reaquecimento que a gente está vendo do mercado, as mudanças em relação a valores, propósito da empresa, a forma como as empresas estão trabalhando a questão do employee experience, está sim gerando um desafio tanto de retenção quanto de atração de talentos pelas empresas. Ah, legal. Bom, sabendo disso, então, né, que o desafio está aí, vamos à pergunta que com certeza nossos ouvintes querem saber. Como as empresas, então, estão conseguindo lidar com esse desafio, né? O que diferencia uma empresa que tem esse desafio da que não tem ou da que consegue lidar bem com esse desafio? Eu acho que aqui é legal a gente falar um pouquinho dos aprendizados que a gente vê com os colegas dos outros países em que a WTW atua. A gente tem conversado muito com os nossos colegas lá dos Estados Unidos sobre a questão do desafio de retenção que está acontecendo lá e que provavelmente vai trazer aqui para o Brasil desafios também. E o que a gente tem visto é que as empresas que têm se dado melhor, tanto na questão da retenção quanto a de atração de talentos, são as empresas que foram mais ágeis no processo de comunicação sobre aquilo que elas querem, sobre quais são seus valores e qual é o posicionamento que essas empresas vão ter, considerando esse retorno ao trabalho e considerando esse pós-pandemia, que ainda não acabou, mas que a gente já começa a ver ali uma luz no fim do túnel. A questão de flexibilidade, ela é uma vantagem competitiva e ela está muito atrelada à questão de comunicação. A gente viu muitas empresas perdendo profissionais e talentos importantes simplesmente pelo fato de não terem comunicado qual que vai ser o regime de trabalho adotado, o que vai ser priorizado agora nos próximos meses, enquanto um concorrente já tem isso bem resolvido e conseguiu comunicar com mais agilidade. Então, a questão da agilidade de comunicar, flexibilizar as possibilidades e dar clareza para as pessoas, tanto quem está dentro da empresa quanto quem está vindo do mercado, é fundamental para que essas empresas possam superar esse desafio. Legal, Érica, ótimo saber disso. Então, queria pedir para você contar aí para os nossos ouvintes que estão precisando lidar com esse desafio, por onde eles podem começar? Quais podem ser os primeiros passos? O primeiro passo, com certeza, é a questão da clareza e da agilidade na comunicação. Então, como eu falei, muita gente tem, às vezes, saído da empresa ou procurado oportunidades fora, simplesmente porque a empresa ainda não comunicou qual que é o seu propósito, qual que vai ser a proposta de valor para os colaboradores agora nessa retomada. Então, mostrar para as pessoas como que essa empresa vai se posicionar em relação à flexibilidade de trabalho, em relação a programas de bem-estar, em relação ao propósito e os valores mesmos que vão ser reforçados agora nessa retomada, é fundamental. Então, começaria por aí. Em seguida, tem uma questão muito importante de deixar claro também para as pessoas quais que são os valores que essa empresa precisa, quais são os valores dessa empresa, a cultura que essa empresa quer ter ou a cultura que essa empresa tem, qual que é o propósito de tudo que está sendo feito.
Muita gente fala assim, o colaborador não vai querer voltar para o escritório e ele vai simplesmente sair da empresa se essa empresa voltar com o trabalho presencial alguns dias na semana. Isso depende. Se o trabalho presencial tem uma justificativa para acontecer e essa justificativa está atrelada à cultura da empresa, as pessoas vão entender o motivo daquilo estar acontecendo e vão se conectar com esse motivo. E aquelas que não se conectarem, tudo bem. Mas dar clareza para as pessoas sobre os porquês, para que elas entendam as razões por trás das decisões tomadas, é fundamental. É claro, se a decisão está sendo tomada sem essa conexão, também não vai adiantar. E aí a gente tem sim o risco das pessoas saírem. Logo em seguida, eu diria que a questão do foco no bem-estar e a questão da atenção às recompensas que as pessoas ganham na empresa também é fundamental. Não tem uma resposta única aqui, tá? Não tem um benefício que é mais valorizado, não tem um programa de bem-estar que é mais valorizado e que a gente pode dar como uma receita de bolo para todo mundo seguir. Isso vai depender muito da empresa, da cultura e da característica dos funcionários. Então, entender através de escutativa, através de entendimento das necessidades das pessoas, o que elas passaram a valorizar. Agora que a gente está entrando em um novo normal, em um novo mundo, é fundamental para que as empresas possam se reorganizar para ter um impacto positivo na experiência dos colaboradores. Érica, muito obrigada pela sua participação. Esse foi mais um episódio da série Podcast EX da WTW. Espero vocês no próximo com mais convidados ilustres comentando sobre os temas relevantes e presentes e que impactam bastante a EX nas organizações. Até o próximo! Obrigado por participar do podcast EX. Para mais informações, acesse nossas mídias sociais e a seção de Insights no wtwco.com.